Boa noite, irmãos. Vamos começando aqui nossa transmissão. Quem for entrando vai avisando se o áudio tá bom, certo? Pronto, confira aqui no celular se o áudio estava bom. Amém, irmãos. Com grande alegria, né, que mais uma vez eu fui aqui, né, escolhido, fui convidado a trazer a palavra essa noite, amém? Então eu gostaria que vocês estivessem orando comigo nesse momento, amém? Para a gente iniciar esse momento de palavra. Você que está aí na sua casa, curve o seu semblante, a gente vai orar, tá certo? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma chance, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos compartilhando da sua maravilhosa palavra, Senhor. Essa palavra que nós sabemos que ela é fonte de vida, que ela guia os nossos caminhos no decorrer dos nossos dias, Pai. Que através dessa rede de computadores estamos aqui nesse momento declarando a união do corpo de Cristo nessa terra, Pai, e declarando que mesmo separados ainda estamos juntos, Deus. Então, Pai, nesse momento, que essa palavra não seja algo que tenha vindo do meu coração ou da minha boca, mas sim algo que o seu coração semeou no meu, Pai, para que eu pudesse estar trazendo essa palavra nessa noite. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Oi, pronto. Certo. Então, irmãos, a palavra que eu tenho a trazer hoje, acho que eu estou falando baixo, né? Vou começar a falar um pouquinho mais alto. Então, irmãos, a palavra que eu venho trazer hoje é sobre uma pessoa que talvez seja uma das mais semelhantes a Jesus, né, que a gente tem na Bíblia, que seria José, né? José não o pai de Jesus, mas sim o José do Egito. Amém? Então, a história de José começou com o seguinte, né? Jacó, ele tinha 4 mulheres, que eram Lia, Zilpa, Bila e Raquel, né? E com essas 4 mulheres, Jacó teve 12 filhos, que foram Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, Benjamim e José, né? José foi o penúltimo, né? Então, a maioria desses nomes, né, futuramente se tornaram o nome das tribos de Israel, né? Então, José, ele era filho de Raquel, né? Raquel, que era a esposa predileta de Jacó. Jacó, apesar de ter as 4 esposas dele, ele tinha uma preferência por Raquel, né, da esposa predileta dele. E consequentemente, né, dado que Benjamim na época que a história começou, ainda não tinha nascido, né, porque José e Benjamim eram filhos de Raquel. Mas José chegou a conhecer Benjamim só depois, né? Porque José foi o primeiro filho de Jacó com Raquel, e um tempo depois é que ele teve Benjamim, né? Então, na época, de filhos de Raquel só tinha José, né? E como Raquel era a esposa predileta de Jacó, acabava que José, né? Consequentemente, José era o filho predileto de Jacó, né? Então gostaria que os irmãos abrissem aí em Gênesis 37, né? Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, a partir do versículo 1. Vamos ler do 1 ao 4. Então, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã.
Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos seus filhos. Israel que era, né, era Jacó, né, o nome de Jacó. Então, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, provavelmente, né, esses irmãos de Jacó, que estavam lá apacentando as ovelhas, eles faziam coisas erradas, né? José era um jovem correto, né? Ele era bem correto. E ele via as coisas que os irmãos dele faziam, né? Que eu acho que esse capítulo nem cita o que é, né? Mas ele vinha para Jacó e acabava por dizer, né, a má conduta de seus irmãos. E juntando isso ao fato de com certeza os irmãos perceberem que Jacó tinha uma preferência por José, né, isso provocava uma ira dos irmãos de José para com José, né? Então Jacó ele tinha essa preferência por José, principalmente por Raquel ter sido estéril por boa parte da vida dela, né? E já na velhice foi que Jacó teve José, né? Que Jacó teve José. Então ele sempre demonstrava essa preferência por José, né? Devido aos outros filhos dele, né, serem das outras esposas, e essa esposa ser a preferida dele, ele nunca ter tido um filho com ela, né? Quando ele teve José, ele nem escondia que era o predileto, né? Então essa predileção de Jacó por José foi demonstrada quando ele deu aquela túnica, né, de várias cores para José. E desde esse momento, né, desde o momento que os irmãos de José perceberam esse amor especial de Jacó para com José, eles começaram a odiar José, né? Então a gente pode citar um exemplo aqui, ó, Gênesis 37, 5 ao 11. Ainda no mesmo capítulo, né? Só que voltando, né, para a leitura. Então, ó, teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e o contou a seus irmãos. E disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. Ó, aqui foi o próprio pai que repreendeu, né, nesse segundo sonho. Que sonho é esse? Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Né? Então, José tinha esses sonhos, né? E esses sonhos despertavam mais ainda a ira dos seus irmãos para com ele, né? Então foi quando aconteceu que certo dia Jacó, né, pediu para que José fosse encontrar seus irmãos no campo onde eles estavam apacentando as ovelhas, né? E os irmãos dele viram ele de longe, viram José de longe e pensaram entre si em matá-lo, né? Eles estavam com toda aquela raiva guardada e começaram a planejar a morte de José, né? E pensavam em matá-lo, né? Jogá-lo num poço e dizer para o pai deles que um animal tinha matado ele. Porém Rúben, né? Ele queria livrar José disso, né? Então ele, nem para ir contra os irmãos e nem para matar o José, né? Ele tentando livrar José disse para os irmãos jogá-los no poço, mas que não o matassem, né? Ele estava provavelmente pensando: quando eles aí se acalmarem, a gente vai lá e tira o José, né? Isso aí é só a raiva deles por agora. Provavelmente eles vão mudar de ideia daqui a pouco.
Então a intenção dele era que quando os irmãos fossem embora, ele fosse lá e socorresse, né, o José. Mas quando ele voltou para ver o irmão no poço, os outros irmãos já o haviam vendido para uns ismaelitas que passavam, né? Sujado, eles pegaram a túnica de José, sujaram no sangue de um bode e entregaram para o pai, né? E disseram toda aquela história de que um animal tinha matado ele, né? Nisso, esses ismaelitas levaram José para o Egito, né? E o venderam como escravo. E nisso, José, com apenas 17 anos, foi parar na casa de um dos oficiais de guerra e capitão da guarda, né? Da guarda do faraó, que era o Potifar, que está lá em Gênesis 39. Gênesis capítulo 39. Pronto. Gênesis 39, a partir do versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Amém? Então, vamos aqui. José, né, era o filho predileto de Jacó, né? Os irmãos venderam, e quando ele foi vendido para Potifar, ele era o servo mais confiável, né? Em que Potifar confiava tudo em suas mãos. Vamos desde o começo, né? José era o filho predileto, e quando ele foi vendido para o Egito, né, para Potifar, ele era o servo mais confiável, a quem Potifar confiava em tudo em suas mãos, certo? Então, vamos continuar aqui. A mulher de Potifar, encantada com José, o tentava para deitar-se com ele, né? Então, quando ela viu que não conseguiria tentar a José, ela enganou Potifar, dizendo que José tinha tentado abusar dela, né? E isso findou em José sendo preso, porque Potifar acreditou na esposa dele, né? Então, José foi preso, e mesmo na prisão, Deus ainda estava com José, né? O Senhor ainda estava com José. O carcereiro, né, encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou ali o responsável por tudo que acontecia na prisão, né? Então a gente pode ver lá em Gênesis 40, né, um versículo à frente. Um capítulo à frente. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam ao seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro e contra o padeiro, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Acho que eu errei o capítulo aqui, ainda era no 39. Mas enfim, né, continuava a história dizendo que o carcereiro confiava em José, não é isso? Então, vamos lá. José era o filho predileto de Jacó. José, mesmo sendo vendido como escravo, né, tinha tudo para dar errado, mas ele se tornou o servo predileto, né, o servo mais confiável de Potifar. Tinha tudo para dar errado também quando armaram contra ele, né, ele foi preso. Mas aí o carcereiro, né, caiu nas graças de Jacó e confiava em José também. Então José se tornou o cara lá que era o segundo carcereiro lá praticamente, mesmo sendo preso, né? Então José, né, mesmo quando as coisas começavam a dar errado, José ia lá e dava a volta por cima, né? Digamos assim. Isso tudo por quê? Porque ele nunca se afastava daquilo que Deus tinha para ele, né? Ele não. Você pode perceber que você pode ler esses capítulos todos, que sempre quando essas coisas aconteciam, ele nunca murmurava, né? Semelhante a Jó, por exemplo, né? Que acontecia tudo, mas ele não murmurava contra o Senhor. Então, lá na prisão, né, que foi esse capítulo que eu comecei a ler agora, na prisão José conheceu dois prisioneiros, né? O copeiro e o padeiro do rei do Egito. Ambos tinham ofendido
o faraó de alguma forma, né? E em certa noite, os dois tiveram sonhos, né? E José, como ele fazia com os sonhos dele, ele interpretou esses sonhos para o copeiro e para o padeiro, né? Que era esse capítulo aqui que eu tinha começado a ler, né? Então, Gênesis 40, a partir do versículo 5. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que esses estão tristes? Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: São de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e brotando ela a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Essa é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na tua mão, conforme o costume antigo quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os teus servos, e levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro ao seu ofício, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro enforcou como José havia interpretado. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Certo? Então, assim aconteceu, né, conforme José tinha interpretado os sonhos. E José ainda disse assim para o copeiro, né: Lembra de mim, né, quando isso acontecer? Fala lá para o Faraó, conversa com ele, diz que eu fui preso aqui injustamente, né? E o copeiro acabou por esquecer disso, né? Então, lá em Gênesis 41 a gente pode ver também, né? Gênesis 41, um capítulozinho à frente, né? Quando foi que o copeiro lembrou de José, né? Ele lembrou de José 2 anos depois. O Paulo ainda ficou lá 2 anos preso, né? Depois de 2 anos que isso aconteceu, o Faraó teve um sonho. Ele sonhou que estava em pé junto a um rio, né? Eu vou ler aqui o capítulo, né? Gênesis 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiro, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então o Faraó acordou. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse.
Então falou o copeiro a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado com seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé à margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas, e eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que interpretasse. Então José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: veis aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Amém? Vamos parar por aqui. Ufa, leitura grande, né? Mas vamos acompanhar novamente. José era o filho predileto de Jacó, né? Foi vendido pelos seus irmãos, tinha tudo para dar errado, foi comprado por Potifar, né? E ele era o servo predileto de Potifar, aquele a quem ele confiava e, né, tinha total controle sobre a casa de Potifar. Ele não foi enganado, não, né? Armaram contra ele, né? E ele foi preso. Mas mesmo tendo tudo para dar errado lá preso, ele virou o servo do capitão da guarda e virou praticamente lá um carcereiro também, né? E aí, quando ele achava, não, tá, ele interpretou os sonhos, né, dos servos do Faraó, e chegou às graças de Faraó,
que o colocou como governador, né? Ele chegou lá e interpretou o sonho, disse assim para Faraó: coloca um homem, né? Vão ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então coloca um homem que seja inteligente, que ele consiga, né, dentro de toda essa fartura, tirar uma quinta parte, para que essa quinta parte supra a necessidade nos 7 anos, né? Aí Faraó: rapaz, se tu foi tão inteligente para pensar nisso aí, vai ser tu, velho. Então Faraó colocou José como governador do Egito, né? Então José só não era maior do que o Faraó. Então abaixo de Faraó é somente José, né? Então depois que isso aconteceu, que José se tornou o governador do Egito, né? Faraó, né, deu roupas de linho, ele deu uma mulher chamada Azenate como mulher de José, né, que mudou seu nome para Zafenate Paneia, o nome de José, que significa Deus salva, ele vive. E os acontecimentos que foram preditos por José aconteceram, tanto os do sonho do Faraó, quanto os daqueles primeiros sonhos que ele teve lá no início da história, né, que ele disse que dos fardos de feno dos irmãos dele e das estrelas lá que ele contou aos irmãos, eles tiveram raiva, né? Quando foi que isso se realizou? Agora, quando a fome atingiu, né, essa mesma fome que José interpretou no sonho do Faraó, quando essa fome atingiu a família de Jacó em Canaã, ele ficou sabendo que haviam mantimentos no Egito, porque José tinha guardado, né? José tinha feito aquela logística toda para guardar aqueles mantimentos. Então ele enviou os filhos dele para comprar os suprimentos necessários. E ao chegarem lá, eles falaram com José, se prostraram diante dele sem nem o reconhecer. José reconheceu eles, né? E se lembrou daquele sonho em que os fardos, né, de trigo se ajoelhavam perante o dele. Então lembrou daquele sonho que ele tivera quando era jovem, né? E o que ele fez? De princípio, ele primeiro armou para provar o caráter de seus irmãos, né? Ele preparou um banquete, ele preparou lá um banquete, né, para os seus irmãos. E após esse banquete, ele mandou os seus servos prepararem as bagagens, né, dos irmãos, e colocarem uma taça na bagagem de Benjamim, uma taça lá da casa dele, né? Porque queria saber como é que seus irmãos se comportariam, né? Então, quando eles estavam indo embora, José chamou eles de volta e disse, né? Acusou eles de ter levado uma taça. Então, ao achar a taça na bagagem de Benjamim, né? Benjamim, que era o segundo filho de Raquel, que Raquel teve após José ser vendido, né, para o Egito, né? Mais um ponto, né, que José não conhecia Benjamim. Então quando os irmãos chegaram e mostraram aquele filho mais novo, né, José ficou até emocionado, né? Vamos ler isso aqui, né, em Gênesis 42. Gênesis 42, a partir do versículo 8, né? Lembrando que Benjamim, quando os irmãos foram, né, Benjamim ficou. Ele só veio para o Egito pouco depois. Então, a partir do versículo 8 aqui de Gênesis 42, José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: vós sois espiões e vieram para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espiões. E ele lhes disse: não, vieram para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Aí José, né, já se tocou: opa, então eu tive um irmão, né? Então eu tive um outro irmão. Então lhes disse José: isto é o que tenho dito, são espiões. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui.
enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vocês são espiões. E pôs eles juntos em prisão 3 dias, e ao terceiro dia disse-lhes José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai mantimento para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram, né? E assim disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. Então, vamos pular. E nisso eles foram, né, voltaram para a terra de Canaã, avisaram a Jacó de toda essa história, e eles voltaram ao Egito, né, para buscar de volta os irmãos que ficaram lá, né? Então, lá no versículo 43, uh, 43 não, teve toda essa história, né? José colocou a taça na bagagem de Benjamim para testar, né? Para testar o caráter dos outros irmãos, né? Se eles iriam fazer com Benjamim basicamente aquela mesma coisa que eles fizeram com ele. Então, lá em Gênesis 50, diz 43, mas é 50. A partir do versículo 19, no capítulo 50, né, José fez essa armação na bagagem de Benjamim, né, para testar os seus irmãos. E quando ele achou entre aspas, né, porque foi ele que colocou, achou a taça na bagagem de Benjamim, ele ameaçou fazer Benjamim como escravo, né? E para surpresa dele, Judá, que foi acho que o cabeça na venda de José, né? O que mais bateu na tecla lá de vender José para os ismaelitas, né? Judá se prontificou a ser escravo no lugar de Benjamim, né? Então, naquele momento que ele viu isso, José se comoveu e se revelou, né? Contou toda a verdade a seus irmãos. Ele disse o seguinte, né? Aqui em Gênesis 50, a partir do versículo 19: e José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração dele. Amém? Então, José teve uma vida íntegra, né, diante de Deus. Mas isso não evitou que ele sofresse algumas coisas, né? Ele foi vendido, ele foi acusado de algo que ele não fez, né? Ele foi preso, mas mesmo assim Deus, né, o Senhor não se distanciou dele, né? E José, ele é uma das pessoas que mais parecem com Jesus na Bíblia, né? Se você for ver, José sofreu várias coisas por algo que ele não fez, né? Sempre por algo que ele não fez, assim como Jesus sofreu pelos nossos pecados, né? E José, no final de tudo, ele perdoou aqueles que o fizeram mal, né? Então, da mesma forma, Jesus fez por nós, porque Jesus levou os nossos pecados naquela cruz. Teoricamente era para a gente estar naquela cruz, mas não, Jesus perdoou os nossos pecados e levou eles na cruz, né? Da mesma forma como José perdoou os irmãos dele, a quem tinham feito mal a ele. Então, e José, né, se tornou basicamente a segunda pessoa mais importante lá no Egito, né, durante muito tempo.
E logo, só depois de algum tempo foi que José morreu, o faraó também morreu, e as histórias de José provavelmente, né, se perderam ao longo do caminho, e foi somente depois de tudo isso que os hebreus voltaram começaram a ser escravos no Egito, né? Então, basicamente, irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje, né? Um pouquinho da história aí de José, que foi, acho que um dos maiores exemplos de homens íntegros que a gente tem na palavra de Deus, né? Então, irmãos, eu gostaria de agora estar orando com vocês para a gente estar encerrando esse momento. Amém? Então, Senhor Pai, obrigado, Deus, por essa palavra que entra nos nossos corações, Pai. Eu oro, Deus, para que essa palavra seja semeada nos nossos corações, mas que os pássaros não venham roubá-la, que as pedras não sufoquem, que os espinhos não sufoquem essa palavra, Deus, mas sim que ela cresça em nossos corações e dê frutos na nossa vida, Deus. Que o Senhor possa dar agora para a gente uma metade de semana, né? A partir de amanhã, um meio de semana, uma semana em paz, uma semana abençoada por Ti, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada uma das pessoas que ouviu ou que porventura não pôde ouvir essa palavra, vai ver mais tarde, né? Que vai ficar gravada. Então, Pai, só tenho a Te agradecer, Deus. E é isso que eu Te peço, desde já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Obrigado aí pelo tempinho aí que vocês se dispuseram a estar aqui comigo, né? Muito obrigado. Um abração aí para cada um. Saudade de todos vocês. E é isso aí. Tchau, tchau.